Olá, o tema da nossa apresentação de hoje será o surgimento das primeiras sociedades humanas. Para começar, eu gostaria de fazer uma citação de um pequeno texto do professor de História Yuval Noah Harari. Segundo o professor Harari, há cerca de 13,5 bilhões de anos, a matéria, a energia, o tempo e o espaço surgiram naquilo que é conhecido como Big Bang. A história dessas características fundamentais do nosso universo é denominada física. Por volta de 300 mil anos após seu surgimento, a matéria e a energia começaram a se aglutinar em estruturas complexas chamadas átomos, que então se combinaram em moléculas. A história dos átomos, das moléculas e de suas interações é denominada química. Há cerca de 3,8 bilhões de anos, em um planeta chamado Terra, certas moléculas se combinaram para formar estruturas particularmente grandes e complexas, chamadas organismos. A história dos organismos é denominada biologia. Há cerca de 70 mil anos, os organismos pertencentes à espécie Homo sapiens começaram a formar estruturas ainda mais complexas, chamadas culturas. O desenvolvimento subsequente dessas culturas humanas é denominado história. Bem-vindos ao fascinante mundo da história. Imaginemos por um momento o cenário em que se deu esta grande aventura, o despertar da civilização. No Oriente Médio, o sol brilhava no céu sem nuvens, ressecando a terra e fazendo murchar a rala vegetação que havia brotado após as escassas chuvas da primavera. Um vento quente soprava do deserto a sudoeste e agitava poeira na planície inexpressiva. Nenhuma colina se elevava no horizonte, e eram raras as árvores que proporcionavam abrigo contra o calor escaldante. Apenas a modorrenta correnteza de dois rios, fluindo em direção ao sul, rompia a monotonia pardacenta da paisagem. A água atraíra alguns seres vivos. Pássaros sobrevoavam os pântanos que eram formados pelo transbordamento dos rios. Cardumes de peixes encapelavam os baixios. Havia também na região inóspita um pequeno número de seres humanos. Eles viviam em precárias cabanas de barro nos terrenos úmidos junto aos pântanos. Cultivavam com dificuldade pequenos trechos de terra e criavam algumas vacas e porcos. A maior parte das planícies, contudo, permanecia sonolenta sob a implacável luminosidade. Assim era, há 9 mil anos, o vale formado pelos rios Tigre e Eufrates, situada no coração do Oriente Médio, mais de 900 quilômetros a leste do mar Mediterrâneo. A região parecia ser um deserto inaproveitável. No entanto, por volta de 3000 a.C., um panorama assombrosamente diverso se descortinava naquela planície. Em toda a sua extensão, magníficas cidades erguiam-se às margens dos rios e em torno delas. Plantações de cereais se espalhavam como uma maré de fecundidade pela planície outrora estéril. Bosques de tamareiras agitavam-se ao vento, proporcionando frutas e sombra. No interior das muralhas espessas que encerravam as cidades, templos imponentes dominavam tanto as ruas quanto os campos circundantes. Havia palácios e mansões de alvenaria e inúmeras ruas de casas confortáveis. Pessoas comprimiam-se nas avenidas e nos mercados. Em centenas de oficinas, artesãos produziam todos os tipos de mercadorias, de objetos de cerâmica a reluzentes joias. Nos dias sagrados, procissões de fiéis percorriam as ruas em direção aos templos. Nessa região que os gregos mais tarde chamariam de Mesopotâmia, entre rios, ocorreu o fato mais importante da história humana, o nascimento da civilização. Os descendentes daqueles agricultores da Idade da Pedra que viviam às margens dos pântanos, esse povo que veio a ser conhecido como Sumérios e sua terra como Suméria, haviam desencadeado a partir das aparentes desvantagens de sua terra natal um movimento que alteraria para sempre a fisionomia do planeta. Na época da ascensão dos Sumérios, a maior parte da população humana era nômade. Os homens perambulavam em pequenos grupos de uma região para outra, alimentando-se dos animais que caçavam e das sementes e talos de plantas silvestres que colhiam.
nas savanas da África, nas vastidões cobertas de florestas da Europa, na Austrália e nas Américas, os homens se vestiam com peles de animais e buscavam abrigo em cavernas ou cabanas toscas. Eles seguiam as manadas selvagens em suas migrações anuais e dedicavam todo o tempo à sobrevivência. O surgimento das sociedades. A partir do quarto milênio a.C., surgiram no Oriente Próximo as primeiras grandes civilizações: a Mesopotâmia, o Egito, a Palestina, a Fenícia e a Pérsia. Essas civilizações do Oriente desenvolveram-se numa região conhecida historicamente como Crescente Fértil. Essa região era limitada pelo vale dos rios Nilo, Tigre e Eufrates. Na formação dos primeiros povos civilizados, foi de grande importância o papel desempenhado pelo meio físico, geográfico, o clima, a vegetação, o relevo, a hidrografia. Durante esses fatores, destacou-se, ou melhor dizendo, dentre estes fatores, destacou-se primordialmente o fator hidrográfico, que em muito auxiliou o progresso da agricultura, da pecuária, do comércio e também da comunicação. Os rios, de maneira geral, contribuíram para a fertilização das terras, com suas enchentes e vazantes periódicas. Mesopotâmia significa terra entre rios. Esta região situava-se entre os rios Tigre e Eufrates, que atravessam o atual Iraque no Golfo Pérsico. Essa região foi invadida por vários povos, porque a sua localização geográfica possibilitava acesso pelo Mar Mediterrâneo e também pelo Oriente, gerando lutas constantes. Outra causa das rivalidades na tumultuada história da Mesopotâmia foi a desigualdade na distribuição dos recursos naturais, entenda-se água. No sul encontravam-se terras férteis, que eram boas para a plantação, e ao norte somente terras áridas, que tornava o plantio muito difícil. Dentre os povos que dominaram a Mesopotâmia, podemos destacar os sumérios, os acádios, os babilônicos e também os assírios. A Mesopotâmia foi habitada, foi povoada por um mosaico de povos. Esses povos que dominaram a Mesopotâmia basearam-se principalmente na agricultura, pois os rios Tigre e Eufrates possibilitavam terras férteis, assim como o rio Nilo proporciona vida ao Egito. Nós vamos ver que esses rios proporcionaram o surgimento de grandes cidades, cidades altamente complexas e densamente povoadas. Falaremos dos sumérios. Os sumérios foram a primeira civilização da Mesopotâmia. Suas cidades mais importantes foram Uruk, Lagash, Eridu e Nippur. Essas cidades possuíam autonomia tanto religiosa quanto política e econômica. O chefe político denominava-se Patesi. Os sumérios são responsáveis pela forma de escrita mais antiga que se tem conhecimento, que é a escrita cuneiforme. Podemos dizer que a palavra escrita tem poder. A primeira revolução nas comunicações humanas ocorreu quando os sumérios e logo em seguida os egípcios desenvolveram sistemas de escrita. Com a escrita, os indivíduos puderam registrar seus feitos e seus negócios, dar uma forma duradoura a seus pensamentos e visões e preservar suas leis e mandamentos. A escrita revelou-se um poderoso incentivo ao progresso e acelerou de maneira extraordinária a difusão da civilização por todo o mundo antigo. O sistema de escrita sumério passou por diversas fases de desenvolvimento, algumas delas paralelas à evolução do sistema de escrita egípcio. No início, a escrita suméria era claramente pictórica, utilizando símbolos desenhados que representavam objetos e ações concretos. Na escrita suméria primitiva, o desenho estilizado de uma cabeça humana significava cabeça. Duas linhas onduladas indicavam água, e assim por diante. Os babilônicos.
Bom, sobre os babilônicos, nós vamos falar que o principal rei dos babilônicos foi Hammurabi. Hammurabi tornou-se celebremente famoso por ter elaborado o primeiro código de leis escritas de que se tem notícia na história, o chamado Código de Hammurabi, baseado no princípio de talião, olho por olho, dente por dente. Outro importante rei babilônico foi Nabucodonosor. Nabucodonosor II ficou conhecido como construtor de obras grandiosas, como os Jardins Suspensos da Babilônia. O Código de Hammurabi foi encontrado gravado em um pedaço de granito, uma coluna de granito preta. Então, um código onde vem ali especificando as leis que regiam o Império Babilônico. Código de Hammurabi, esse baseado nas leis de talião, olho por olho, dente por dente. Esse código é um conjunto de leis para controlar e organizar a sociedade, ou seja, dar coesão a essa sociedade. Antes disso, as leis que regulamentavam os direitos e deveres dos babilônicos eram transmitidas de boca em boca, e este formato estabelecido pela tradição oral acabava causando muitos conflitos, pois as leis não eram registradas, sendo possível modificá-las a bel prazer, e isso gerava discórdia entre a população. Pensando nisso, Hammurabi estabelece o primeiro código de leis escritas de que se tem notícia. Essas leis, como já falei anteriormente, serviam para dar coesão social ao reino babilônico. Outro rei babilônico que ficou celebremente conhecido foi Nabucodonosor II, que reza a história, reza a lenda, que construiu os Jardins Suspensos da Babilônia, em homenagem à sua esposa, que sentia saudade da sua terra natal. Sobre os Jardins Suspensos da Babilônia, é importante frisar que até hoje não foram encontradas as ruínas dessa grandiosidade, mas supõe-se que talvez essas ruínas estejam soterradas devido a terremotos que aconteceram. Outro povo que teve muito destaque na Mesopotâmia foram os assírios. Os assírios eram povos semitas. Eles viviam ao norte da Mesopotâmia, na região dos rios Tigre e Eufrates. O Império Assírio foi formado após a queda do Império Acadiano. Os assírios ficaram celebremente ou infamemente conhecidos por integrarem uma sociedade guerreira, cruel e implacável. Eles se utilizavam do terror contra os seus inimigos. Sua tecnologia militar foi muito destacada, principalmente por causa do uso do ferro, do cobre e do estânio para entalhar armas. No auge do poder, os assírios controlavam o Chipre, o Egito, a Mesopotâmia e a região hoje ocupada pelo Estado de Israel. Os assírios anexaram territórios além do limite da Mesopotâmia, como a Síria e o Egito. Como já falei, foram considerados guerreiros ferozes. Os assírios impunham a dominação pelo terror. Eles costumavam saquear, destruir e massacrar os povos vencidos. Este povo foi o primeiro a ter um exército organizado. Para revisarmos, Mesopotâmia significa terra entre rios. Os rios, no caso, foram ou são os rios Tigre e Eufrates. A sociedade da Mesopotâmia era dividida entre ricos e pobres. O modo de produção era o modo de produção asiático, ou seja, um governante divinizado, ele explorava através de trabalhos forçados e da cobrança de tributos todo o seu povo. Os povos da Mesopotâmia, os povos que formaram a Mesopotâmia, foram os sumérios, os acádios, os babilônicos e também os assírios. A classe dominante era composta da seguinte forma: os governantes, sacerdotes, militares e comerciantes. A classe dominada era composta por camponeses, pequenos artesãos e escravos. A escrita dos sumérios era a escrita cuneiforme. A arquitetura era formada por zigurates, que eram torres com vários andares, um menor do que o outro.
Hammurabi criou o Código de Hammurabi, que era baseado no princípio de Talião, olho por olho, dente por dente. E Nabucodonosor ficou celebremente conhecido por ter criado os Jardins Suspensos de Babilônia, uma história de amor. Segundo a lenda, Nabucodonosor teria criado esses jardins em homenagem à sua esposa, que era de uma terra distante e sentia muitas saudades da sua terra. E devido ao clima da Mesopotâmia, lá não tinha a mesma exuberância, as mesmas florestas que a esposa do rei Nabucodonosor II tinha sido acostumada, tinha nascido numa terra assim. Então ela sentia bastante falta, bastante saudade da sua terra. E o rei, visando agradar a sua amada, teria criado o Jardim Suspenso da Babilônia. Falaremos da Palestina. Iremos falar do povo hebreu. Esse nome hebreu vem da raiz avar, que significa passar, transitar, atravessar, cruzar, estar em trânsito. Esse nome denota viajantes, aqueles que passam adiante. Isto porque os israelitas, por um tempo relativamente grande, levaram uma vida de nômades. Os hebreus tiveram uma história de migração, de lutas, fugas e cativeiros periódicos, mas procuravam e conseguiram preservar a sua cultura. A civilização hebraica, originariamente, é formada por pastores nômades. Eles viviam na cidade de Ur, na Mesopotâmia, e foram conduzidos por Abraão, segundo as Escrituras. Eles partiram de Ur, na Caldeia, e se estabeleceram na Palestina. No meio do seu território havia o rio Jordão, que fazia da região a área mais fértil e favorável para a agricultura. Os hebreus chegaram à Palestina por volta de 2000 a.C. Esse território era conhecido como Terra de Canaã. Para quem se interessar pela história do povo hebreu, você encontrará um registro completo e bastante complexo sobre a vida dos hebreus na Bíblia, pois lá estão registrados toda a sua peregrinação, o seu código moral, os seus costumes, as suas leis e história religiosa. Eles deixaram como herança para a humanidade o monoteísmo, ou seja, a crença em um único Deus verdadeiro. Outro povo que deu uma grande contribuição na formação das primeiras sociedades humanas é o povo fenício. Os fenícios, originariamente, eram chamados de sidônios no Antigo Testamento e fenícios pelo poeta Homero. Os fenícios eram um povo de língua semítica, ligado aos cananeus da antiga Palestina. Os fenícios fundaram as primeiras povoações na costa mediterrânea por volta de 2.500 anos antes de Cristo. No começo da sua história, eles desenvolveram-se sob a influência das culturas suméria e acádia da vizinha Babilônia. Por volta de 1800 a.C., o Egito, que começava a formar um império no Oriente Médio, invadiu e controlou a Fenícia, controlando-a até cerca de 1400 a.C. Por volta de 1100 a.C., os fenícios tornaram-se independentes do Egito e acabaram convertendo-se nos melhores comerciantes e marinheiros do mundo clássico. As cidades fenícias foram muito famosas por sua religião panteísta. E falando sobre panteísmo é uma crença de que Deus não é o Criador absoluto, pois Deus é maior do que isso. Ele abrange e compõe tudo, ele faz parte do universo e se manifesta na natureza, pois ambos são idênticos. Ou seja, para os fenícios não existe um Deus criador. Existia um Deus criador, mas um Deus tudo. Um Deus que era o próprio universo, que era a própria natureza, que era tudo. Muito bem. A contribuição fenícia mais importante para a civilização foi o alfabeto. Atribui-se também a essa cultura a invenção da tinta de púrpura e do vidro. Os fenícios foram os maiores navegadores do mundo antigo. Eles, com muita audácia, com muita perícia e grandes galeras,
percorreram o mar Mediterrâneo, atingiram o Oceano Atlântico e viajaram em torno da África. Os fenícios aliaram a vocação marítima com a habilidade comercial e fundaram importantes colônias, como a cidade de Cartago. Para facilitar a escrita comercial, os fenícios criaram o alfabeto, maravilhosa invenção da história da comunicação humana. Grandes navegadores, grandes comerciantes e também os criadores do primeiro alfabeto. A sociedade fenícia estava estratificada da seguinte forma. Imaginemos uma pirâmide. No topo desta pirâmide estavam a aristocracia. Depois vinham os comerciantes, os camponeses e, por último, os escravos. Falaremos agora da Pérsia. A Pérsia situava-se a leste da Mesopotâmia, no extenso planalto do Irã. Ao contrário das regiões vizinhas, a Pérsia possuía poucas áreas férteis. A partir do ano 2000 a.C., a região foi sendo ocupada por povos, pastores e agricultores vindos da Rússia, da atual Rússia. A civilização persa teve seu florescimento por volta do ano 2000 a.C., na região das atuais planícies iranianas. Esse florescimento ocorreu conjuntamente a outros povos, os Medos. Por volta do ano de 550 a.C., Ciro o Grande, o primeiro rei persa, passa a ter grande destaque. Ele conquistou o reino da Média e promoveu a unificação dos reinos dos dois povos, tanto dos Medos quanto dos persas. Teve início com Ciro um império que durou cerca de 200 anos. Ciro permaneceu mais de 20 anos no poder, tempo em que promoveu a expansão do império em direção à Ásia Menor, conquistando a região da Lídia e marchando em direção às cidades-estados gregas situadas na atual Turquia. Seus domínios também englobavam boa parte do Oriente Médio, como a Fenícia e a Síria, que foram por ele anexadas. Em 539 a.C., Ciro o Grande libertou os judeus do cativeiro da Babilônia, cativeiro esse que havia sido ordenado por Nabucodonosor, permitindo que o povo judeu regressasse à sua terra de origem. Foi ainda com Ciro que começou um dos aspectos mais acentuados dos governantes persas, uma espécie de política ecumênica e tolerante que se caracterizava pelo respeito às culturas dos povos conquistados. Ciro não impunha crenças e nem mesmo os hábitos dos persas. Ele respeitava as crenças e os hábitos das civilizações por ele derrotadas. O sucessor de Ciro foi seu filho Cambises, que governou de 529 até 522 a.C. Como Cambises morreu sem deixar herdeiros, Dario I, com o apoio de nobres persas, passou a ocupar o trono imperial, após debelar uma tentativa de usurpação. Ciro foi um dos mais poderosos imperadores da antiguidade. Durante seu reinado, o Império Persa passou por um esplendor ainda maior do que na época de Ciro, sobretudo em razão das grandes construções de engenharia, entre elas as estradas que ligavam as principais cidades do Império, como Passárgada, Susa e Persépolis. Finalizamos falando da forma de administração dos persas, que tinha como característica principal as satrapias, que consistiam em províncias, em organismos locais cujos governadores, chamados sátrapas, eram responsáveis por cuidar da região, segundo as orientações do rei, a orientação central. Então os sátrapas eram governadores. Para que as satrapias se mantivessem fiéis ao poder central, havia funcionários de confiança do imperador, conhecidos como olhos e ouvidos do rei, que eram encarregados de fiscalizar os sátrapas. Além disso, os persas,
sob o governo de Dario I, desenvolveram um sofisticado sistema de impostos unificado, que abrangia todas as satrapias, cujo controle era feito a partir da moeda criada por esse monarca, a moeda chamada de Darico. Assim nós terminamos a nossa apresentação de hoje. Até o nosso próximo encontro. Um forte abraço a todos.